Obrigada. Vou... Ai, não é isso. Tá todo mundo vendo? Ok. Então, estamos quase terminando, né, esse assunto sobre as ofensas. Então, vamos ver hoje sobre como nós podemos não ser vencidos, né, por essa armadilha de Satanás, que para ficarmos ofendidos uns com os outros, mas podemos vencer, né? Então, vamos ler essa passagem de Atos 24, versículo 16. Bom, eu vou ler Atos 24, 16. Por isso faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. Uhum. Em outra versão, fala que eu me esforço, né, para manter a consciência limpa. Nessa versão que o Vini leu, faço de tudo, né? Então, é um esforço, esse esforço, tá? Então, nós precisamos também fazer um esforço para podermos ficar livres da ofensa. Se nós, assim, vamos pensar no nosso corpo físico, tá? Se a gente se a gente está fazendo exercícios, né? Se a gente não é sedentário, né? Então, se a gente, né, tem uma rotina, vamos dizer assim, um hábito, né, de se exercitar, então a gente vai ter menos possibilidade de sofrer algum tipo de lesão. Você já fez algum movimento que, né, pelo fato de você não estar, vamos dizer assim, bem fisicamente, você já teve algum tipo de lesão assim, por algum movimento brusco que você fez, pelo fato de você não estar se exercitando? Não, aqui não, todo mundo é bem, né? Tá todo mundo bem. Mas eu já, né? Porque eu sou uma pessoa assumidamente sedentária, mas preciso mudar essa situação agora que estou indo na médica brava, né? Não, a médica não é brava, não, ela é boa. Então, se a gente se exercitar, então a gente tem menos possibilidade de sofrer lesões, tá? Então, aqui no original, a palavra esforço, ele vem, né, dessa palavra askel, palavra grega, que significa fazer esforço, esforçar-se, exercitar-se pelo treinamento ou disciplina, tá? Então, quando as pessoas nos ofendem, é difícil, às vezes, a gente conseguir perdoar, tá? Então, nós precisamos ter um exercício no nosso coração para que a gente consiga, né, em momentos em que, vamos dizer, formos ofendidos, ou fomos maltratados, ou fomos injustiçados, a gente consiga ter um coração que consiga perdoar, né, que consiga relevar, né, aquela ofensa ou algum dano que alguma pessoa possa ter causado contra nós, tá? Algumas ofensas, talvez a gente precisa de um grau maior de maturidade, de graça, né, de Deus, para a gente conseguir perdoar mesmo. Tem ofensas que nem é assim tão, né, tão grave e a gente consegue perdoar, tá?
às vezes a gente até fala assim, não, não, tudo bem, tá tudo bem, não, não fiquei ofendido não, né? Não fiquei magoado não, mas lá no fundo, né, se você não consegue nem olhar para a cara da pessoa, se você não consegue nem suportar ouvir falar dessa pessoa, é porque tem, né? É porque tem ainda aquela mágoa, é porque tem ainda um ressentimento. Então, tem momentos que é difícil a gente conseguir perdoar, né? E se você, assim, com sinceridade, né, vamos dizer assim, se o Senhor olhar para você e dizer: "Você está magoado? Você está ressentido?", né, se você, eh, puder falar sinceramente isso para o Senhor, que tudo vê, né, que tudo sabe, aquilo que está dentro de nós, com certeza, talvez algumas coisas estejam aí, eh, pegando, tá? Deus deseja que a gente consiga se libertar dessas amarras, que são essas mágoas e amarguras, ressentimentos, para que a gente seja livre, tá? Então vamos ler essa passagem de Isaías 58, 6. Eu vou ler. Isaías 58, 6. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo o jugo? Uhum. Então, ele está perguntando, né? Porque as pessoas às vezes faziam jejum, as orações, só para como uma regra, assim, né? Mas Deus está dizendo: esse é o jejum que eu escolhi, que vocês sejam libertos, né? Que as ligaduras da impiedade sejam desfeitas, sejam quebradas, que você fique livre, né? De toda a opressão, que você fique livre de todo julgo. Né? Então, o desejo de Deus é que nós sejamos pessoas livres, a gente não tenha nenhuma amarra. E como essas coisas, por exemplo, se você tem uma mágoa, por exemplo, eu comentei sobre o Veredas, né, porque eu acho que ele trabalha bastante nesse sentido. E tem coisas que não são resolvidas, por exemplo, desde a época que você é criança, né, com seus pais, com seus irmãos, que você carrega alguma mágoa, algum ressentimento desse período. Essa coisa que aconteceu no seu passado pode interferir nas suas relações, na sua vida de hoje, né? Por causa dessas feridas que foram feitas no passado. Às vezes você fica irritado, às vezes você fica impaciente com outras pessoas, não necessariamente porque ela está fazendo alguma coisa para você, mas talvez porque aquilo te lembrou de algo que te aconteceu no passado, que causou uma ferida e que aquilo ainda pega na sua vida. Tá? Então, o desejo de Deus é que nós sejamos livres dessas amarras, para que a gente também possa ter uma vida abundante, né? Que é o que Deus prometeu que se a gente estiver vivendo com Ele. Então, eu também, eu tive um processo, vamos dizer assim, na época, é, é, eu tinha umas mágoas, vamos dizer assim, em relação ao meu pai, né, na época que ele separou da minha mãe. Então, eu tinha essas minhas mágoas, assim, né, da forma como ele, para mim, o sentimento era da forma como ele nos abandonou, né, era o que eu sentia, assim. Então, assim, foi um processo bem, vamos dizer assim, né, gradativo, assim, pouco a pouco, a gente foi meio que Deus foi tratando isso dentro do meu coração, né? Então eu até falava, ah, não, eu perdoei, mas vira e mexe voltava aquela, né? Aquela dor, aquele sentimento, assim. Então, na verdade, estava fazendo meu esforço de perdoá-lo, né? Mas tinha ainda algumas ligaduras, vamos dizer assim, que estavam me mantendo presa, né?
Então, mas a primeira decisão que a gente toma, né, de eu decidi que eu quero perdoá-lo, já é o começo, né, vamos dizer assim, do tratamento de Deus na nossa vida, no nosso coração, né, porque tem que começar de algum lugar, né? E se a gente, como a gente já falou, né, o perdão é uma decisão, é atitude, não é sentimento, então colocar diante do Senhor, né, as injustiças que nós sofremos, então vira e mexe que a gente sofre com alguma coisa que alguém possa ter feito contra nós, né? Então é um esforço, vamos dizer assim, um caminho, né, um tratamento de Deus para podermos ser transformados, curados, recuperados, tá? Então, e o que que acontece quando a gente pensa que já está, hoje eu estou bem, né? Já está tudo resolvido, mas tem um momento que tem as recaídas, né? Quando talvez volta, ou talvez a pessoa que te feriu te fere de novo, entendeu? Repetidas vezes. E aí, como você faz? Você perdoa? Não, agora não vou mais perdoar. Já perdoei uma vez, já tá bom. E com as recaídas, o que que a gente faz quando a gente tem que enfrentar novamente aquela ferida que a pessoa às vezes faz e às vezes nem percebe que cometeu contra você. Aí é pior ainda, né? Que a pessoa não está nem aí. E você está magoado, e você está machucado. Vamos ver essa passagem de 2 Coríntios 10, 15? Eu leio 2 Coríntios 10, 15. Assim não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Tá? Então, ainda que seja difícil esse processo, né? É um exercício, né? Que a gente tem que estar fazendo, de decidir, de perdoar, de se ver livre, de lutar contra aquilo que te afasta, né, daquilo do caminho de Deus, de realmente podermos ver, né, através de todas essas coisas que nos acontece, da gente poder desenvolver a fé e poder estar crescendo no meio dessas dificuldades. E como que a gente, então, pode deixar que, né, que a fé cresça no meio das tribulações? Mateus 5:44. Quando você pensa assim, naquele que te ofendeu e se você tem que perdoar, tá? Mateus 5:44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Tá. Mas não é para orar assim, Senhor, destrói essa pessoa, né, que é ruim. Mata ele logo, que ele pega Covid. Não, não é para você orar assim, né? É que o Senhor estava ensinando que esse exercício da gente orar pelo outro, né, é um exercício que vai, vamos dizer assim, colocar o amor de Deus no nosso coração por aquela pessoa. É ruim, né? É ruim, a gente não consegue. É difícil de orar por uma pessoa que a gente não gosta. É difícil mais ainda orar por aquela pessoa que fez mal para nós. Ou, ou para aquele que a gente ama, né? Às vezes a pessoa não fez nem diretamente para você, às vezes fez para alguém que, né, sua família, alguém que você se importa muito, também é difícil, né? Você já acaba pegando um ódio da pessoa. Não, vocês não pegam ódio, né? Mas
Aqui Jesus falou para a gente amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E orar, às vezes a gente no começo vai até orar assim: ah, Deus, abençoa essa vida, né? Essa criatura, esse bendito, né? Abençoa a vida dele, em nome de Jesus, amém. A gente nem quer orar muita coisa para essa pessoa, né? Mas aí, se você meditar, né, na palavra do Senhor, vamos ver ali o que Salmo 35, do 11 a 14. Que Davi fala lá. Eu leio. Homens maus testemunham contra mim e me acusam de crimes que não cometi. O bem que faço, eles me pagam com o mal, e por isso estou desesperado. Mas quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Orei como se fosse por um amigo ou um irmão. Eu andava curvado, de luto, como quem chora por sua própria mãe. Olha só, Davi se sentia injustiçado, né? Ferido e maltratado pelas pessoas, mesmo fazendo bem, ele sentia que as pessoas estavam pagando com mal, né? E aí você vê, olha que lindo como Deus usa, né, das tribulações de uma pessoa como o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, e ele fala, então, quanto a mim, eu vou, né, orar por essa pessoa como se fossem meus amigos e meus irmãos, como quem ora por aquele que perdeu a sua mãe, né, que está de luto. Foi dessa forma que Davi orou por essas pessoas que fizeram mal para ele. Quando você ora para aquela pessoa, pensando que ele é seu amigo, pensando que ele é alguém que você se importa, né? Alguém que é do tipo seu irmão, alguém que é da sua família, alguém que você ama muito. Mas Davi falou assim: eu vou orar para ele, não só por eles, né? Por eu imaginar ele sendo como meu irmão, é uma oração que você pode fazer pedindo para Deus abençoar aquela vida que está te fazendo mal, que na verdade você quer matar, que você quer devolver na mesma moeda, mas eu vou orar pedindo que Deus o abençoe como eu desejo que ele me abençoe. Orar como se estivesse pedindo por você mesmo, né? Que às vezes a família nem é tão importante quanto a sua própria vida. Então, quando você faz esse exercício de interceder, de pedir, de clamar, é como se Deus fosse fazendo um tratamento para a gente conseguir olhar a pessoa como Deus vê. A gente conseguir amar a pessoa como Deus ama. Ainda que seja pecador, né? Ainda que faça coisas más, ainda que tenha te ferido, né? Você vai, com esse exercício de orar pelo outro, intercedendo por ele, né? Você vai conseguir perceber, né? Talvez algum lado dessa pessoa que você não tinha percebido, tá? É um exercício que não é um exercício tão fácil. E a gente nem muitas vezes tem vontade de fazer. Que nem correr, né? Que nem fazer caminhada. Nem sempre a gente quer fazer. Mas quando a gente faz, a gente percebe que aquilo te faz bem, né? Então, estar orando por aqueles que nos feriram,
estar intercedendo por aqueles que a gente não gosta muito. É um exercício de fé que nos ajuda a não só, né, perdoar, mas a gente amar a pessoa como Deus ama, tá? E uma coisa assim que é importante, a gente tem que ter coragem também de chegar naquela pessoa, talvez, é, e poder encarar de frente, talvez, aquela situação, tá? Aqui, no caso, esse pastor John, ele tinha uma pessoa que, que era um homem de Deus, né? Então, eles trabalhavam juntos, mas ele teve dificuldades, né, nesse relacionamento, e aí ele teve esse processo de Deus estar falando com ele, e ele perdoar essa pessoa. Mas aí a esposa dele falou assim: eu acho que você tem que conversar diretamente com ele, né? Não, não, eu já está tudo resolvido, já estou curado. Ele respondeu para a mulher, né? Mas ele orou para o Senhor, pedindo para o Espírito Santo revelar o que ele tinha que fazer, né? E o Espírito Santo mostrou que ele precisava, sim, ir lá conversar com essa pessoa, né? Então, ele foi e levou um presente. Ele se humilhou e confessou a atitude que ele estava tendo, né? Talvez do ressentimento, da mágoa que ele tinha com ele, e ele pediu perdão, e eles então conseguiram se reconciliar, né? Então houve perdão e cura dentro do coração de cada um deles, principalmente no dele, né? Ele saiu de lá curado e fortalecido. Então ele não tinha mais nada no coração para combater a dor nem ferida, e também não tinha mais nenhuma crítica contra ele. Então, o relacionamento foi fortalecido e eles não tiveram mais problemas. E começaram a apoiar um ao outro. Mas ele falou, né, que, na verdade, quando ele conheceu essa pessoa, ele achava que essa pessoa não tinha nenhum erro, que era perfeito. E ele o amava porque ele achava que ele era perfeito. E depois, quando ele ficou magoado, foi ferido, ele sentiu que era difícil amar essa pessoa, né? Então, ele precisou muito de se apoiar no Senhor, de ter fé e passar por esse processo de restauração, de ser curado, para poder voltar a olhar para ele de uma forma, né, que pudesse amá-lo novamente. Então, ele percebeu o seguinte: ele agora, depois que passou por todo esse processo, né, e depois que o relacionamento deles foi restaurado, ele percebeu que agora o amor que ele tinha por aquela pessoa agora era um amor maduro, né? Porque conseguiu vencer, né, até as feridas, as adversidades, tá? As dificuldades no relacionamento. Vamos ver, então, o que Pedro nos fala. 1 Pedro 4:8. Primeira Pedro 4. Pode, vai, Beth, vai. Vai você, menina. Pode ir. 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Tá? Então, Pedro, ele fala assim: vocês têm que ter esse amor intenso, né? Esse amor que é um amor tão grande, né? Que aqui fala que cobre multidão de pecados. Então, assim, é fácil a gente amar quem tá bonitinho, quem faz tudo legal, quem nos agrada, né? Mas é difícil a gente conseguir amar aqueles que falharam conosco,
principalmente aqueles que pisaram bem feio mesmo, de nos ferir e de nos magoar. Mas somos pecadores, né? Então isso vai acontecer, e quando a gente pode experimentar esse amor, né? Mesmo quando aqueles nos feriram, e a gente pode amar, é porque o amor de Deus está amadurecendo no nosso coração, tá? Então, é um processo, né? É um caminhar, não é de uma hora para outra, mas que a gente pode estar buscando e exercitando nisso, tá? Por que que Deus permite esses tempos difíceis, essas dificuldades nas nossas vidas? Porque o desejo de Deus é que, através daquelas dificuldades, nós possamos ser amadurecidos, né? Que possamos ter uma fé forte, crescendo, né? Maduro. Vamos ver lá, Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu leio. Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Uhum. Então, Jesus, ele aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Pedro aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Paulo aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E você? Quanto que você aprendeu? Né? Ou você ainda está duro, ou você ainda está áspero, frio, amargo e ressentido. Se você ainda está assim, você ainda não aprendeu a obediência. Jesus teve que passar. Olha, Jesus, que era Deus, teve que passar por tudo isso para poder aprender a obediência. Ixi, quanto mais nós, né? Senhor, o caminho não é fácil, né? Algumas ofensas podem realmente ser difíceis de superar, mas nós precisamos nos esforçar, né? E sempre estar buscando essa libertação, né? Lutando contra, não deixar essa mágoa, esse ressentimento acomodar-se na nossa vida. A maturidade não vem facilmente. Efésios 2, 22. Oh, 2, 2, desculpa. É que eu ouvi 2, 2 e fiquei achando que era 22. 2, 2. Efésios 2, 2. Porque é difícil. Porque é difícil. Pode ler. Eu vou ler, então. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando, está atuando nos que vivem na desobediência. Acho que eu li tudo errado. Não, mas é isso mesmo. O príncipe deste mundo, que domina este mundo, ele traz esse egoísmo, ele traz essa dificuldade para a gente poder amar, para a gente poder perdoar, tá? Então, a nossa luta não é fácil, porque a nossa luta não é só sobre as nossas emoções, mas o príncipe deste mundo, né? O diabo, nosso inimigo, ele reina aqui e ele também está querendo que a gente continue com esses sentimentos que são ruins, né? Que muitas vezes nos afetam, atrapalham nos nossos relacionamentos. Não, eu não vou perdoar, eu não vou perdoar, porque ele fez muito mal para mim. E aí, esse mal fica em você, né? Cada vez mais, porque é aquela história lá, você quer dar o veneno para o inimigo, mas você que toma o veneno. E você é que vai se machucando cada vez mais, tá?
Atos 14, 22. Vai, César, você abriu 2 vezes o microfone, tadinho, pode ler. Eu vi. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, demonstrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, aqui, Paulo, ele, toda vez que voltava nas igrejas que estavam sendo crescendo, né, que estavam implantando as igrejas, o propósito de Paulo de voltar para aquelas igrejas era para fortalecer a alma dos discípulos, né? Então ele os fortalecia dizendo que eles deviam ficar firmes na fé e que através do quê? Através de muitas tribulações. Através de coisas boas. Não, Paulo falou através de muitas tribulações. Não é uma só também não, viu? Muitas tribulações. Através de muitas tribulações, nós vamos poder entrar no reino de Deus. Nossa, que encorajador, né? Mas Paulo estava dizendo, não é no bem bom não, gente. Vai ser no meio de muita tribulação. Que é dessa forma que a nossa fé vai crescer. Para terminar, 1 Pedro 4, 12 e 13. Eu vou ler. 1 Pedro 4, 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecido a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a vitória dele for revelada. Uhum. Ai, ai. Aí Pedro completa com essa palavra aí, né? Da gente, glória, ficar feliz de sofrer. Parece meio que não combina, né? Parece que não combina esse negócio. Mas esse virou bobo alegre, esse daí, né? Tá rindo das desgraças. Mas Pedro está falando que esse fogo ardente que você está passando é motivo de muita alegria. Sabe por quê? Porque isso vai se revelar em quê? Em glória. Então, nossa alegria não é porque a gente está passando por esse sofrimento. Não é tão bobo assim, não é tão idiota para sofrer, né? Ficar feliz porque está sofrendo. Mas é porque esse sofrimento vai te transformar. Esse sofrimento vai levar você para a glória. Vai fazer você ser glorificado. E que alegria é essa? É a alegria de ser transformado, de ser glorificado, de ser transformado por Deus, de ser aperfeiçoado, de ser amadurecido, de ser fortalecido no seu caráter. Então, não olhe para a ofensa, não olhe para o sofrimento, olhe que isso vai te transformar para a glória de Deus. Amém? Ainda que seja muito difícil, tá? Não é fácil, não. Passar pelas tribulações, passar pelas ofensas, passar, né, pelas mágoas, pelos sofrimentos, ainda que seja difícil, a gente pode ter alegria, porque tudo isso está sendo usado para nosso bem, para sermos aperfeiçoados, para que a nossa fé seja fortalecida. Então, não é fácil passar, né, pelo sofrimento, mas é alegria saber que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Que nós podemos passar por isso, porque isso vai nos transformar.
Então, ele fala assim, Pedro compara aqui a extensão do sofrimento com a extensão da alegria. A extensão da alegria é muito maior do que a extensão do sofrimento. Então, você está sofrendo por um tempo, mas a sua alegria vai ser eterna, vai ser maior. Amém? Então, vamos orar? Senhor Deus, ainda que seja muito difícil passarmos por tantas provas, ou sermos feridos, ou sermos ofendidos, até por aqueles que a gente tem consideração, por aqueles que são talvez até nossos líderes, Senhor, mas eu quero agradecer porque o Senhor usa tudo isso, não só para falar conosco, não só para nos transformar, nos aperfeiçoar, mas também para revelar o teu amor nas nossas vidas, a sua graça, a tua misericórdia. Que a gente possa ter o mesmo coração como o do Senhor, que a gente possa ter essa misericórdia, essa graça para com os outros, ó Deus, principalmente aqueles que nos feriram. E capacita e ajuda cada um de nós para perdoar. Senhor, eu sei que isso tem que ser um exercício a cada dia. Pode acontecer agora que já estamos curados de uma ferida, pode aparecer outra ferida, por outra pessoa até. E, Senhor, mas obrigado, porque o teu amor também é contínuo por nós. Sempre se renova, toda manhã. E o Senhor não olha para o nosso pecado, o Senhor olha para nós. O Senhor nos ama e nos perdoa. Que nós possamos também perdoar aqueles que nos machucam e nos ferem. Que a gente não guarde esse rancor, essa ofensa, essa mágoa nos nossos corações, mas que a gente possa colocar tudo diante da tua cruz. E olhar com os teus olhos e amar como o Senhor ama e a perdoar como o Senhor perdoa. É o que eu peço, Senhor. Capacita cada um de nós. Abençoe os relacionamentos e abençoe a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém tem... desculpa. Vou dar a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.